o termo latino alunos que a gente usa com as crianças é um pouco incorreto, porque aluno significa sem luz. A, sim, e uno, luz. E a gente vira para as crianças e diz: vocês são os alunos, vocês estão sem luz. E o mestre, o professor, seria o iluminador. Mas o nosso assunto de hoje vai justamente contrapor esse raciocínio. Porque, frequentemente, as crianças têm mais luz do que os adultos. Sobretudo nos tempos confusos em que nós vivemos. Nós estamos vivendo um tempo de crise civilizacional, de crise nos valores educacionais e morais da nossa cultura. Os valores que devem nortear as vidas das pessoas, aquilo em que as pessoas devem acreditar, a ética e a moral, nunca foram tão confusas como são hoje. Hoje, a humanidade, em grande parte, não tem uma ideia clara do que é certo e do que é errado. As pessoas estão confusas. Quando se ouve falar de um político corrupto, o cidadão fala: se eu estivesse lá, eu roubava também. Está sendo questionada até a sexualidade das crianças. Tem gente acreditando que o menino não é menino, que a menina não é menina, e que eles têm que escolher se eles vão ser menino ou menina. Agora, se nem isso é uma coisa fixa, em que bases as crianças vão crescer para fazer o que é certo e o que é errado? A gente acreditava, muita gente acredita, que o problema da humanidade é dinheiro, é um problema material. Que se a gente tiver muitos recursos materiais, se a gente der brinquedos bons para as crianças, se elas forem educadas em bons colégios e fizerem viagens caras todo ano, então nós vamos ter um filho feliz que vai ser um doutor. E aí a gente olha para o nosso filho e diz: estude para ser alguém. Quando você tiver o diploma, você vai ser alguém. Você sabe o que você está dizendo para o seu filho? Que ele não é ninguém. Ele só vai ser alguém quando ele tiver um diploma. Meu filho, estude para ser alguém, porque do jeito que você está, você não significa nada para mim. Quando você tiver uma posição na sociedade e for doutor fulano e tal, então você vai ser alguém. E aí a gente vira para as crianças e diz: estude para ser alguém na vida. Porque um ser humano em si mesmo não significa coisa alguma. O ser humano significa aquilo que ele pode demonstrar para os outros, possuir e ostentar para os outros. Diante desses valores é que a humanidade se frustra. Há alguns anos aconteceu na França e na Inglaterra distúrbios entre as juventudes. A França tem um dos melhores sistemas educacionais do mundo, um dos melhores sistemas de saúde do mundo, um estado de bem-estar social, pois nós vimos nas televisões os jovens franceses botando fogo em carros na rua. Eu não sei se vocês lembram isso. Por mais que a situação no Brasil esteja difícil, eu nunca vi uma organização de jovens na cidade botando fogo em diversos carros nas ruas de Paris, porque eles estavam desempregados. Só que o desemprego na Europa é com uma bolsa de 1.000 euros por mês. É sustentado, é com escola, é com creche, mas eles estavam desempregados. Um tempo depois, nas ruas de Londres, os jovens de classe média, jovens muito bem criados, muito bem educados, eles saíram quebrando as vidraças das lojas para roubar um celular de última geração, um iPhone, aquele que faz tudo até falar.
Eu nunca peguei no bicho desse na vida. Né? Ele deve ter até a equação da relatividade dentro. Jovens estavam roubando iPhones. Eles não estavam roubando pão, nem calça. Eles estavam roubando um celular de $1.000, de R$3.000. Aí teve um sociólogo, e isso é sério, que publicou um artigo no jornal inglês, dizendo que aqueles jovens estavam certos, que eles são injustiçados, que se eles não tiverem um iPhone, eles não vão conseguir arranjar uma namorada. Né? Isso nós estamos falando de países que nós dizemos desenvolvidos. Nós estamos falando de países onde ninguém passa fome, onde ninguém tem problema com o sistema de saúde, onde ninguém tem problema com o sistema de educação. E os jovens estão assim. Sabe o que falta nesses jovens? No tempo da minha mãe, e até no meu tempo. Sabe por que eu nunca vou quebrar uma loja para roubar um iPhone? Não é por medo da polícia não, porque a gente contrata um advogado, sai no dia seguinte. No nosso país, matar um bicho é mais grave do que matar um ser humano. Né? E tem fiança. Não tenho o menor medo da polícia. Eu tenho vergonha da minha mãe. O que é que a minha mãe vai me dizer se eu roubar um iPhone? É isso que está faltando na nossa sociedade. Houve um tempo em que um filho tinha vergonha de envergonhar o pai e a mãe. Eu tenho até hoje. Eu não quero jamais ser pego em uma atitude que a minha mãe vai se envergonhar, vai sofrer. E por que a gente perdeu os valores morais? E por que essa confusão? Que as pessoas acham que é o fim do mundo, a doutrina espírita explica. Nós estamos num período de transição planetária. A explicação começa na velha história de Adão e Eva, que estavam lá no paraíso, e a serpente conversou com Eva, e convenceu Eva a comer a maçã. Uma história que não convence muito. Eu soube que uma criança de 4 anos de idade ouviu a avó dela contar essa história e perguntou: minha avó, a senhora já viu uma serpente falando? Não convence muito, não é? Então, Eva comeu a maçã do conhecimento do bem e do mal, porque a serpente falou com Eva, e convenceu Adão. Nós homens sabemos que os problemas todos da humanidade são culpa das mulheres, então... Né? Convenceu a Adão. Aliás, o escritor da Bíblia era homem, né? Não podia ser diferente. Então, Eva levou Adão para a perdição. Por que tinha tanta macieira no paraíso? Mas porque ela comeu aquela maçã, nós estamos perdidos até hoje. As mulheres sentem a dor do parto e os homens têm que trabalhar com o suor do seu rosto para se sustentar. E nós vamos ser salvos pelo sangue de Jesus. Ou seja, na nossa cultura religiosa, o problema da humanidade é por causa de Eva, a salvação é Jesus, ou seja, nenhum dos dois. E nós, que não temos nada a ver com isso, é que pagamos o pato. Mas, Allan Kardec esclarece, na Gênese segundo o Espiritismo, que está fazendo 160 anos, 150 anos, este ano, que o Espiritismo é o maior auxiliar da religião. O Espiritismo não vem para concorrer com as religiões. O Espiritismo é o melhor auxiliar das religiões porque ele explica as religiões. Por trás da mitologia, da simbologia bíblica, existe um conhecimento profundo. Um conhecimento em que o mito do Jardim do Éden, que foi reproduzido também no mito babilônico da epopeia de Gilgamesh, que existem várias religiões, esse sentimento que nós temos, saímos de um paraíso perdido e que nós somos exilados na terra. Esse sentimento tem uma origem espiritual. A primeira origem espiritual da nossa inconformação com a vida física é
a própria natureza humana em si. Nós somos seres espirituais vivendo um estágio material. Portanto, a nossa condição de seres espirituais presos na carne não é a nossa condição natural. Enquanto nós estivermos presos na carne, a gente sente uma angústia, uma melancolia. A gente tem que ter disposição, tem que ter fé, tem que ter coragem para viver. Porque a vida não é fácil. Por quê? Porque nós somos seres espirituais presos num corpo material. Por outro lado, nós estamos vivendo num mundo, frequentemente, vivendo num mundo que nós temos a sensação que não é o nosso mundo, que não é o nosso lugar. Isso tem a origem. Explica-nos o Espiritismo, conforme também várias doutrinas espirituais que não são espíritas, como a teosofia, os conhecimentos do Egito Antigo, que todos os planetas do universo são habitados por espíritos. A nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas como o nosso Sol. E o universo tem dezenas, centenas de bilhões de galáxias. E esse vazio não está aí só para encantar os nossos olhos. A humanidade terrestre é apenas uma das humanidades. Como Jesus disse, há muitas moradas no reino do meu Pai. Há cerca de 10 mil anos, um planeta da constelação do Cocheiro, da constelação de Capela, estava passando por um momento de transformação como a humanidade está passando hoje. Por um momento de transição. No entanto, alguns espíritos continuaram revoltados no mal. Por orgulho e por egoísmo. Esses espíritos então foram expulsos desse planeta, que era um planeta tecnologicamente avançado, mas eles eram endurecidos de coração e foram enviados para a Terra. Eles foram expulsos do paraíso. Esse mesmo processo está acontecendo hoje com a Terra. A Terra está passando por um momento de transformação. A Terra está saindo do nível de provas e expiações e adentrando o nível de regeneração. Mas alguns espíritos estão endurecidos no mal. Estão revoltados. Por isso é que nós vemos esses escândalos que nós vemos aí fora. Como o Estado Islâmico, que é uma religião de assassinos e estupradores. E aí vem uma coisa curiosa. Na Europa teve uma menina, uma jovem francesa, muito bem formada, muito bem educada, com tudo que o dinheiro pode comprar. Ela resolveu abandonar a família para ir atrás do Estado Islâmico. E a mãe dela, se não me engano, era psicóloga ainda. Por quê? Sintonia espiritual, porque ela faz parte desses espíritos revoltados. Desses espíritos que desejam a violência e a barbárie. O que é que vai acontecer com esses espíritos? Eles vão para o inferno? Não. Uma vez pregaram para um amigo meu um inferno. Por que você vai para o inferno ficar queimando lá com o Satanás, lá no caldeirão, né? Diante da concepção de céu que a gente tem dos anjinhos tocando trombeta, tem alguns que vão achar que isso é o inferno mais divertido, né? Porque no inferno a gente morre de calor, no céu a gente morre de tédio. Tocando trombetas lá, com os anjinhos e hosanas ao Senhor. Mas não poderia ser Deus infinitamente misericordioso criar um inferno. Quando pegaram isso para um amigo meu perguntou para a mulher: se o seu filho fizer uma criação muito grande, a senhora vai prender seu filho no quarto escuro por uma semana? Não. Então o Deus que você está pregando é pior que a senhora, porque
Uma mãe não tem coragem de queimar o filho e sai na rua para defender um Deus que vai queimar seus filhos no inferno. Não. O pessoal, os carrascos nazistas, o pessoal do Estado Islâmico, os torturadores, os criminosos, eles não vão para o inferno. Eles vão ser enviados para um planeta que está onde estava a Terra há milhares de anos atrás, na pré-história. E eles são muito inteligentes, mas eles são endurecidos de coração. Agora, subconscientemente você, imagina a situação. Você hoje está aqui na sua civilização, você tem telefone, você tem celular. Tem gente que tem até ar-condicionado, TV a cabo, vai ao cinema. De repente você está na idade da pedra lascada, só tem uma caverna, uma pedra e uma lança para caçar. É o fim, é o terror. Não tem shampoo, não tem desodorante, né? Não pode cortar o cabelo. É praticamente vida de bicho. Aí você vai lascar lá uma pedrinha para ver se, né? Use salão de beleza, nem pensar. Qual a sensação que você teria? A sensação que foi expulso do paraíso. A sensação de alguém que tem carro para andar e agora vai ter que andar dezenas de quilômetros a pé, com o suor no seu rosto. A sensação de uma mulher que podia entrar numa maternidade para ter o filho e agora vai ter que parir dentro de uma caverna. É daí que surgiu o mito do paraíso perdido. Esses espíritos que foram expulsos de um planeta mais adiantado para um planeta mais atrasado. Mas existe outro mito também. A Bíblia tem dois mitos principais e uma história no meio. O que é a história da Bíblia pode ser resumida nos seguintes termos: perdição, regeneração e julgamento. Perdição, o mito de Adão e Eva. Regeneração, todas as leis de Deus que o homem tem que seguir para se regenerar. E no final, o livro de Apocalipse, julgando aqueles que não se regeneraram. Por quê? Porque existem aqueles espíritos que vão continuar endurecidos. E aí será separado o joio do trigo. Para o inferno não. Eles vão descer de turma novamente. E aqueles que quiserem uma humanidade melhor vão permanecer na Terra. Mas para essa mudança que está acontecendo no planeta, é necessária uma nova humanidade formada por novas pessoas. Kardec e os espíritos, na Gênesis segundo o Espiritismo, falam com simplicidade. A Terra será um paraíso quando for habitado por pessoas boas. A diferença entre o paraíso e o inferno terrestre é a qualidade dos espíritos que o habitam. E vocês me perguntarão, então está tudo perdido. Porque o que a gente ouve na televisão é estupro, morte, assassinato e roubo. Bom dia. Agora, eu vou dizer para vocês o que a gente não ouve na televisão. O que não é notícia do jornal. Nunca em toda a história da humanidade se amou tanto quanto se ama agora. Só que isso não aparece no jornal. Eu não entendi. Nunca se amou tanto quanto se ama agora. Em toda a história da humanidade. Nunca houve tanta gente empenhada em ajudar outras pessoas como existe hoje. Isso nunca aconteceu. No Império Romano, a distração de final de semana era ir para o circo ver cristão ser morto pelo leão. Os cristãos
eram muito rejeitados porque os romanos achavam loucura alguém fazer alguma coisa que não fosse pela sua família carnal. Eles achavam que os cristãos eram loucos. Mas eles vão sair por aí ajudando os outros, sem ganhar nada. Isso é loucura. Enquanto nós estamos conversando aqui, organizações como Médicos Sem Fronteiras estão mandando milhares de médicos para a África, sem remuneração nenhuma. Organizações religiosas estão ajudando milhares de pessoas todos os dias. Organizações católicas, organizações protestantes, organizações budistas. Enquanto nós estamos conversando aqui, existem milhares de jovens que estão orando e trabalhando pelo outro. Mas isso não é notícia. Isso não vale a pena aparecer na TV. O que a gente gosta de ver na TV é a violência e a perversão. Mas nesse exato momento, existem milhões de pessoas trabalhando por outras pessoas, sem pedir nada em troca, além da própria felicidade de estar ajudando. Essas pessoas são o que a doutrina espírita chama de a nova geração. Está na Gênese segundo o Espiritismo. Já há algum tempo, vem reencarnando do planeta espíritos completamente comprometidos com a regeneração da Terra. E aí eu vou explicitar para vocês o que é comprometido. A diferença entre estar envolvido, porque envolvido nós estamos todos, e comprometido. É a diferença do ovos com bacon. A galinha está envolvida e o porco está comprometido. Então, eu estou falando de espíritos que estão comprometidos com a evolução da Terra. Recentemente eu recebi um vídeo de uma jovem de 14 anos que era líder de evangelização na igreja dela. Os nossos jovens estão cada vez mais inteligentes e mais moralizados. Não é incomum hoje uma criança de 7 anos chamar a atenção do pai porque ele está bebendo. Meu pai não beba porque está errado. Outras crianças chamadas a atenção para outros comportamentos. Crianças que não aceitam a dubiedade moral. Os movimentos religiosos estão cheios de jovens. Os jovens estão ansiando por um mundo novo. E estão trabalhando por esse mundo novo. Isso nos dá um grande desafio. Um desafio para os pais e educadores. Primeiro, nós estamos recebendo jovens extremamente inteligentes. Que também são expostos a um nível de informação que nunca houve. É comum, né? A criança de 5 anos mexe no celular muito melhor que a avó. E está descobrindo lá as coisas, né? Minha mãe pede para minha sobrinha adolescente configurar o celular dela. Qual o problema? O problema é que você vai chegar para esse jovem que tem percepção de tudo, que tem nível de informação, que tem um QI altíssimo, e vai educá-lo baseado em mentiras? Faça o que eu faço, ou faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Se iludem aqueles pais que acreditam que pode marido e mulher quebrar o pau dentro do quarto e o filho do lado de fora não sabe o que está acontecendo. Porque o filho tem uma ligação telepática com a mãe. Basta ele olhar para a cara da mãe dele e ele sabe o que está acontecendo. O desafio da nova geração é que hoje em dia não funciona mais a palmatória, não funciona porque eles são inteligentes e determinados. Ah, no meu tempo eu educava a palmatória, porque você era um espírito mais mansinho. Seu bebê que nasce hoje é mais inteligente que você, tem mais força de vontade que você. Você sabe o que vai acontecer se você bater nele?
ele vai fazer de novo, para apanhar de novo, só para não se dobrar. Porque ele é orgulhoso também. Não são espíritos perfeitos. Eles manipulam os pais. As crianças hoje sabem fazer o jogo psicológico com os pais. Eu nunca vou me esquecer, minha sobrinha de 7 anos de idade. Lá vai eu brigar com ela. Tá errado, tá? Calma, meu tio. O senhor está nervoso. Se acalma. Vamos conversar. A menina com 7 anos veio fazer técnica diplomática comigo. Você está nervoso? Que é isso? Se acalme, não é desse jeito. Quer dizer, isso é um grande conflito na nossa civilização, sabe por quê? Porque também as nossas crianças estão sem moral. Porque na nossa geração, na geração dos nossos avós, a gente tinha um pai e uma mãe, que a mãe era subserviente ao pai, o pai ia no brega todo final de semana, no sábado, e na missa ao domingo, e estava tudo certo. E tinha um cinto para educar. As crianças que nascem hoje, o filho, a criança sabe se o pai dela está traindo a mãe dela. Ele não vai verbalizar isso, mas ele vai sentir. Ele vai sentir na alma do pai. E o que será dessa criança quando o pai repreender ele? A criança vai pensar, esse homem não tem moral para me repreender. E é isso que está acontecendo. Os pais não estão tendo moral para educar os filhos. Porque na nova geração, esse é o conflito. É por isso que os jovens franceses estão confusos, que os jovens ingleses estão confusos. O conflito é o seguinte: não adianta pagar a escola cara, não adianta dar presente, não adianta cortar o celular, não adianta bater, se você não tiver moral. A única forma de se educar é pelo exemplo. Se você não tiver exemplo, nas crianças de hoje, nada funciona. Funcionava com a minha mãe, funcionava com a minha avó, com a minha bisavó, porque era outra geração. A geração de hoje é sim, sim, não, não. Ou você é, ou você não é. Ou você tem uma autoridade para falar com ele, ou você não tem. Se o pai passou no final de semana no bar e deixou a mãe dele em casa enquanto ele estava bebendo com os amigos, não venha dar lição, não venha dar sermão quando o menino chegar com uma nota ruim, não. Porque eu sou seu pai, eu pago sua escola, você tem que dar valor ao meu dinheiro. Não funciona. Esse é o conflito. O conflito é, hoje só se educa criança pelo exemplo. Os perfeitos. Eles têm muitas aspirações, eles têm muitos desejos, eles vêm para mudar a terra, mas são espíritos conflitados. São espíritos dos mesmos conflitos que todos nós. Por isso, apesar do seu filho ser muito lindinho, ser aquele anjinho, ser inteligente, estar estudando o Evangelho, quando ele pisar na bola, corrija, mas tenha moral para corrigir. É outro problema grave nas nossas famílias. Está faltando autoridade dos pais para com os filhos. Me explica como é que fica a educação de uma menina adolescente se a mãe dela também for uma adolescente. Né? Aí a mãe dela se veste igual a ela, se maqueia que nem uma menina. Vamos, minha filha, pro carnaval. E vai competir para ver quem arranja namorado. Eu estou dando o grau superlativo. Isso que eu estou falando acontece. Eu já ia dizer isso. Isso acontece. Os pais, frequentemente, estão mais infantis do que os filhos. Levando os filhos para a balada, porque eu sou amiguinho do meu filho. Pai e mãe não é para ser amigo de filho, não. Pai e mãe é para ser pai e mãe.
tem hierarquia, tem que ter respeito. Isso está faltando nas nossas famílias. Eu, desse tamanho que eu estou, eu não respondo a minha mãe até hoje. Porque eu fui criado para respeitar os mais velhos. Mas hoje os mais velhos não se respeitam. Tem que ter autoridade. Sua criança da nova geração é um menino inteligente, cheio de amor para dar, está com vontade de mudar o mundo, mas se não houver um pai e uma mãe que corrija os defeitos dele, que imponha limites e algo que ele realmente respeite, o menino vai ter problemas. E se ele não tiver valores, frequentemente esse menino que nasceu inteligente, cheio de boas intenções, cheio de amor para dar, frequentemente essa criança, se ela não for educada corretamente, ela vai cair nas drogas e até no suicídio. Hoje suicídio virou brincadeira. Tem um software na internet, no celular, chamado Baleia Azul, porque os jovens, né? E por que isso? Porque esse jovem, ele aspira ao mundo melhor. Veja bem, esse jovem ele não é cínico. Com a fase adulta nós aprendemos o cinismo, que é a conformação com o errado e com o mal. A gente se adapta. A gente se adapta com o jeitinho brasileiro. A gente aprende a viver assim. Só que o jovem não sabe viver assim. O jovem é sim, sim, não, não. O jovem, ou você está certo, ou você está errado. Para o jovem, para o adolescente, para a criança, não tem um comportamento mais ou menos certo. Ele vê o pai dele bêbado porque bebe socialmente. Não existe isso. Aí esse jovem que quer um mundo melhor, que quer fazer a coisa certa, ele entra em conflito, ele está vivendo numa sociedade materialista, que tudo que os pais dele ensinam é ganhar dinheiro, é viver para si mesmo, é competir com os outros, não tem formação religiosa, não tem formação moral, os pais não dão exemplo, e esse espírito que teria grandes planos para realizar na Terra, na primeira frustração que ele sofre, porque ele não foi educado para a frustração, ele foi educado para o prazer, para ter sempre as melhores roupas, as melhores marcas. Na primeira frustração é a cocaína, numa frustração mais séria é o suicídio. Porque ele foi educado para o prazer, ele não foi educado para o dever. Hoje, nós educamos nossas crianças para o prazer. Meu filho, tire uma nota boa para você ter tal presente no final do ano. Na minha geração não foi educada assim não. Tire uma nota boa porque é sua obrigação e se não tirar, pronto. Negócio de presente, de recompensa. Meu filho, se você passar do ano eu vou lhe dar uma viagem. Passar de ano é sua obrigação. As crianças têm que ser criadas. O homem tem que amar o dever antes do prazer. Essa é a dificuldade de lidar com a nova geração. Nós vemos exemplos todos os dias. Né? Nós vemos jovens, adolescentes, que já têm uma noção clara da lei de Deus e que já são pregadores. Nós temos crianças que dão curso de evangelização para os adultos. Nós temos jovens hoje que estão mais virtuosos que os pais, corrigindo os pais. Nós temos jovens que estão com coragem de mudar o mundo, com novos ideais, estabelecendo novos padrões. O papel dos adultos é apoiar esses jovens no que eles tiverem de bom, não deixando de cortar o que eles tiverem de ruim, e apoiar nos conflitos, porque a vida não é fácil. Porque nós estamos num momento de transição.
em que existe o bem convivendo com o mal. Toda criança que nascer hoje vai ter má influência. Toda criança vai ter má influência. Basta ligar a televisão. Toda criança que nascer hoje vai ser chamada à prostituição, à corrupção, ao vício. Constantemente. Então ela tem que ter uma família que chame ela à virtude e à verdade. E o jovem, a criança, vai ter um conflito íntimo entre as trevas e a luz. Um conflito que só ele pode vencer. Que só ele pode decidir. Porque nossos filhos não são nossos, eles são filhos de Deus. As crianças não nascem para realizar o nosso plano. Elas nascem para realizar o plano de Deus. O compromisso de um espírito reencarnante não é conosco, é com Deus. Então nós não podemos sofrer por eles o que eles têm que sofrer. Nós não podemos resolver por eles os conflitos que eles têm que resolver. Nós não podemos equacionar pelos jovens os dilemas que eles vão ter que resolver. Mas nós podemos ser o exemplo, a virtude e a referência. Eu lembro que quando tem uma rebelião de presídio, quando os presidiários vão se matar, quem é que chama na hora de apaziguar? A mãe do preso. Não é nem o diretor do presídio, nem a polícia. Quem bota a paz dentro do presídio é a mãe do preso, porque até um traficante, um estuprador, tem consideração pela mãe dele. Então, que nós sejamos pais e mães que inspirem esperança e amor nos nossos filhos. Mesmo se essa criança se desviar. Eu lembro da história de Santa Mônica com Santo Agostinho. Santo Agostinho, são dois santos da Igreja Católica, por isso eu falo assim. Santo Agostinho, durante 20 anos, na perdição, fazendo gozação da mãe, como a mãe era cristã. E a mãe, durante 20 anos, orando por Santo Agostinho. Depois de 20 anos de oração da mãe, Agostinho se converteu ao cristianismo, se tornou o primeiro grande doutor do cristianismo, e escreveu uma mensagem aqui no Livro dos Espíritos, sobre o exame da consciência. Porque teve uma mãe para orar por ele durante 20 anos e nunca desistiu dele. Esse é o papel das famílias diante da nova geração. Veja bem, Agostinho é um espírito missionário. Um espírito adiantado. Ele fez um papel, ele praticamente fundou a teologia cristã no século IV. Mas ele passou 20 anos perdido, precisando do apoio da mãe. Nossas crianças podem ser assim. Elas podem não ser os espíritos perfeitos que a gente gostaria, obedientes. Mas se nós alimentarmos elas com virtude, com amor, elas vão produzir os frutos. Porque os tempos são chegados. Tudo isso, toda essa confusão que está acontecendo aí, que as pessoas estão se desesperando, é a transição. A hora de mudar é agora. E quem conseguir passar pelo deserto que nós estamos passando, o deserto moral, cheio de recursos materiais, mas com virtudes às vezes escassas, quem conseguir passar por esse deserto e sair pelo menos não perfeito, que nós não seremos perfeitos, mas pelo menos com a intenção de acertar, nós herdaremos uma nova terra. A nova terra não será habitada por espíritos nobres e virtuosos, será habitada por espíritos que querem a mudança, que reconhecem seus erros e que estão lutando para se modificar. Se reconhece o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Todos nós temos más tendências. Temos uma luta interior a travar todos os dias contra nós mesmos. Não vamos dar à criança
um modelo de perfeição que nós não temos, que a hipocrisia não funciona mais. Vamos dar à criança um modelo de um ser humano que está lutando para melhorar todos os dias, para que eles também lutem para melhorar todos os dias diante das suas quedas. Um dia, nós que hoje, porque se nós estamos aqui hoje falando de Deus, nós somos a nova geração. Um dia, nós que hoje somos a nova geração de espíritos em regeneração, seremos anjos. E quando esse dia chegar, nós realizaremos a profecia que Jesus traçou para a gente. Vós sois a luz do mundo. A nova geração é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo e ao invés de reclamar sobre o mal, nós devemos iluminar. Nós devemos ser a luz do mundo.